Sejam bem-vindos ao canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Você está assistindo a nossa série EBD, a série sobre a escola bíblica. Eu já gravei a primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Nessa aula nós estudamos as ameaças dos lobos vorazes no tópico 1, no tópico 2 o que é apologética e no tópico 3 o que são heresias. Esse trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, tudo que os primeiros apóstolos enfrentaram, a igreja moderna continua enfrentando, só vem com uma roupa nova, né? E hoje eu quero apresentar aqui para vocês mais uma ajuda, mais um subsídio para te ajudar aí na primeira aula, e não só na primeira aula, mas nesse trimestre inteiro. Esse trimestre vai ser um trimestre importante. Nós vamos estudar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, que já ministramos, foi a nossa primeira aula. A segunda aula, somos cristãos. A terceira, a encarnação do verbo. A quarta, o trino Deus. A quinta, Jesus é Deus. A sexta, o Filho é igual com o Pai. A lição 7, a natureza humana e divina de Jesus. A lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. A lição de número 9, quem é o Espírito Santo? A lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. E a lição 11, a salvação não é uma obra humana. A lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a 13, preservando a fé em Cristo. Então, eu considero um trimestre bastante teológico, não traz lições fáceis, são lições complicadas, lições de cunho teológico mesmo, e por isso eu decidi dar a minha cooperação. Hoje eu vou apresentar aqui nesse subsídio. Esse subsídio não é a aula já foi ministrada. Se você quiser assistir a aula, nesse card que eu estou deixando aqui para você. E vou deixar também o link direto na tela final. Quando terminar essa aula aqui, você clica lá na primeira aula, no ícone lá na tela final, e você vai poder assistir. Nesse subsídio, então, eu vou apresentar 7 heresias que a igreja primitiva enfrentou nos primeiros séculos. O gnosticismo, que é do século II, o docetismo, que é também do século II, o marcianismo, o montanismo, também essas duas do século II, o arianismo, que é do século IV, e o novacionismo do terceiro século, e o pelagianismo, que é do século V. Todas heresias de perdição. Todas essas heresias, elas contribuíram para o mal da igreja. E elas continuam ainda em vigência, agora com uma roupa nova, como é o tema desse trimestre. Então eu vou colocar aqui para vocês quem são os proponentes, a ideia central de cada uma dessas heresias, e vou deixar, para eu não ficar discorrendo muito, né, gastando muito tempo, porque um subsídio, uma ajuda tem que ser uma coisa objetiva. Então, para eu não gastar muito tempo com detalhes, eu vou deixar também o artigo escrito lá no nosso blog, e o link vai ficar aqui na descrição dessa aula. Você desce aqui abaixo na descrição, clica no link do nosso blog e você vai poder ler, copiar, colar, montar seu estudo, levar para sua sala de aula para você repercutir lá, tá bom? Aproveite e siga o nosso blog. Começando com o gnosticismo, que é uma das heresias mais antigas que a igreja tem enfrentado. O gnosticismo estava presente na época dos 12 apóstolos, na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo. Como ideia central, o gnosticismo propaga que tudo que existe foi criado por um demiurgo. O demiurgo, ele é um ser inferior ao verdadeiro Deus, ao Deus transcendental do gnosticismo. O demiurgo é como se fosse um agente do divino. Para você entender melhor o que é demiurgo, eu vou deixar hoje eu vou deixar muitos vídeos então para vocês, tá bom? Começando já com esse vídeo explicando quem é o demiurgo. Vou deixar aqui nesse card para você. Aqui na descrição eu vou deixar outros vídeos, porque aqui no card só cabe 5 vídeos, tá bom? Então o que passar de 5 vai ficar na descrição. Se você está mesmo querendo se preparar para esse trimestre, vai valer a pena você assistir cada um desses vídeos que eu vou deixar para você. Então vai ficar aqui para você assistir quem é o demiurgo e quem é o Deus Criador. E a diferença entre o demiurgo e o Deus Criador. 2 vídeos então já estou deixando para você.
O gnosticismo, como nós conhecemos hoje, foi proposto por Valentim, ou Valentino, que foi teólogo e filósofo gnóstico do século II. Ele nasceu no Egito, foi educado em Alexandria, se estabeleceu em Roma durante o pontificado do Papa Higino, e por 20 anos ele ensinou aquilo que ele acreditava na cidade de Roma. Então ele é conhecido por fundar esse colégio de iniciados no gnosticismo. No gnosticismo, a salvação não é dada por Cristo. Cristo não é salvador no gnosticismo. Aliás, Cristo nem entra no gnosticismo, né? O termo gnose significa conhecimento no grego, né? E o conhecimento no gnosticismo era o que facultava a salvação. As pessoas se desenvolviam e as pessoas se tornavam iniciadas a partir do momento que começavam então a receber os ensinamentos de Valentim, os ensinamentos do gnosticismo. Então o Cristo do gnosticismo não tem nada a ver com o Cristo do cristianismo. O Cristo do cristianismo, aliás, né, o Cristo do cristianismo ele é único. Ele é diferente do Messias dos judeus. Vou deixar esse vídeo aqui para você entender o conceito de Messias para os judeus. Para os judeus, o Messias é um rei, salvador, né? É um homem, um salvador, não é divino. Já para os cristãos, o Messias é divino, é salvador, ele é Deus, ele veio e morreu na cruz para nos salvar. E no gnosticismo, Cristo é uma outra coisa. Inclusive, Valentim acreditava e pregava no seu gnosticismo que a salvação se dava pelas próprias obras, né? Pela própria evolução da pessoa. A pessoa, então, era salva através do seu conhecimento. Para Valentim, para o gnosticismo, o Cristo deles era uma entidade, né? Uma entidade espiritual, divina, que eles chamavam de o Cristo. Mas ele não era o Cristo que encarnou, não era o Jesus terreno. Valentim então acreditava e pregava que esse Cristo místico, esse Cristo, essa entidade espiritual que ele chamava de o Cristo, se uniu então ao Jesus terreno na hora do batismo, e essa união, o propósito dessa união era que essa entidade divina que ele chamava de o Cristo, através de Jesus, esse homem, pudesse então libertar a humanidade, redimir a humanidade através daquilo que ele chamava de gnose, que era um conhecimento superior, não era um conhecimento dado a todos, né? Era um conhecimento místico que somente esse Cristo poderia trazer. Para você entender a terminologia, então, no gnosticismo nós temos o Cristo histórico, que é aquele Jesus que nasceu, cresceu e morreu aqui nesse mundo, e a gente tem o Cristo místico, que é essa entidade espiritual enviada pela divindade superior, que é maior do que o demiurgo. O demiurgo é um criador, né, mas ele é inferior ao Deus supremo, ao Deus universal, tá bom? Dentro do gnosticismo, então, existem essas entidades, um Deus transcendental que autoriza o demiurgo a ser um agente criador de todas as coisas. Existe, então, o Jesus terreno, que nasceu, cresceu e morreu aqui, e uma entidade espiritual paralela com esse Deus transcendente que encarna em Jesus quando do batismo, e através desse homem que agora recebe essa encarnação do Cristo, que é chamado de o Cristo interior, com essa união mística eles então propagam um conhecimento que é chamado de gnose, e esse conhecimento é, segundo eles, capaz de libertar a humanidade da ignorância, capaz de redimir, então, a humanidade. Então, um contexto muito diferente do contexto bíblico, né, do contexto do cristianismo. No cristianismo, o Jesus terreno é o Deus, aquele Deus que João apresenta no seu Evangelho capítulo 1 e versículo 1, encarnado. Inarhi no logos, que o logos em proston theon, que theos in logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, segundo o Evangelho de João, e segundo o que nós acreditamos, segundo o que a Igreja Conservadora acreditou durante 2000 anos até agora, Jesus é o Cristo. No gnosticismo, Jesus é uma pessoa, o Cristo é outra coisa, né? No cristianismo tradicional, que é o nosso cristianismo de 2000 anos, Jesus é Deus, é consubstancial com Deus. No gnosticismo, são duas entidades separadas, uma humana, uma mística.
No cristianismo, então, Jesus é uma pessoa indivisível. Jesus Cristo é humano e divino, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. No gnosticismo, são duas pessoas, duas entidades separadas, né, diferentes uma da outra, que se unem para uma ação redentora a favor da humanidade. Em segundo lugar, a gente tem o docetismo, foi proposto por Cerinto. A ideia central do docetismo é que Jesus não tinha um corpo físico real. No docetismo, Jesus era um ser completamente espiritual. Qual é a implicação disso? A implicação desse docetismo, dessa proposta de Cerinto, é que a encarnação do verbo é negada, então. Porque o Evangelho de São João diz claramente que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas Cerinto, na sua proposta de docetismo, ele nega a encarnação do verbo, dizendo que o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, o homem Jesus, não era carnal, não era físico, era espiritual, completamente espiritual. Cerinto, então, está entre os primeiros pais do gnosticismo. Sua doutrina, seu ensinamento foi considerado heresia já no primeiro século. Então ele ensinava que Jesus Cristo era um homem comum e que o Espírito de Cristo veio a ele também no momento do batismo. Igual a mesma raiz, né, do gnosticismo tradicional. Cerinto, como Valentim, negava a divindade de Jesus, negava a encarnação plena de Jesus e também rejeitava a ideia de que o mundo tivesse sido criado por um Deus criador, como está no Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele negava tudo isso e atribuía a criação do mundo também ao demiurgo. O demiurgo é o criador, o organizador do universo no gnosticismo. Se você assistir o vídeo que eu deixei no card, você vai aprender bastante sobre ele. A palavra docetismo deriva do grego dokin, que significa parecer ser. Está no mesmo campo de significados do grego dóquio, que significa parecer, pensar, imaginar, pensar que é alguma coisa. Na sua etimologia, então, esse termo docetismo descreve o pensamento central da doutrina, que é o seguinte: parece que Jesus tinha um corpo físico, mas não tinha. Seu corpo era um corpo espiritual. Então, docetismo, parecer ser, parece que é, imagina-se que é, mas não é. Os docetistas, eles negavam a encarnação de Cristo porque eles acreditavam que o corpo, que a matéria, que o corpo físico não era capaz de receber, de ter habitando nele a divindade. Então, eles não conseguiam acreditar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como a Escritura diz, né? Então, se o corpo é mau, o corpo não pode receber o divino. E, olha, já é bom que fique muito claro para vocês que nesse tipo de conceito filosófico, a divindade é completamente diferente da divindade do cristianismo, tá bom? Eu vou deixar mais um vídeo aqui na descrição para vocês, o conceito de logos na filosofia e o conceito de logos na teologia. Assista esse vídeo e você vai entender as diferenças, como que Deus é visto na filosofia e na teologia. Não estou falando da filosofia moderna, da filosofia antiga, da filosofia gnóstica, da filosofia docetista, porque a gente não pode chamar isso de religião, né? Isso aí é heresia. Então existe uma grande diferença. Quando esses hereges falam de divindade, eles não estão falando nem do Deus de Israel, nem do Deus do cristianismo. Deixando bem claro que o Deus de Israel e o Deus do cristianismo são a mesma pessoa, tá bom? Mas não é a mesma pessoa que eles propagam como divino. Por isso, então, os docetistas não acreditavam na encarnação do verbo, porque a matéria não poderia, então, abrigar o Jesus místico, o Jesus divino, essa entidade que eles consideravam transcendente. Em terceiro lugar, a gente vai ter a heresia de Marcião, que é o marcionismo. O nome deriva do próprio nome do proponente. A ideia central do marcionismo era que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcião,
ele chegou nesse ponto, nessa conclusão, por ver que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus tribal, um Deus que matava, um Deus que mandava matar, enquanto que o Deus do Novo Testamento é completamente diferente. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, né? Um Deus da graça, um Deus perdoador. Inclusive, na aula da escola bíblica, esse subsídio aqui é para ajudar a primeira aula desse primeiro trimestre, e lá num dos tópicos, eu falei sobre a heterodoxia das palavras de Jesus. Se você assistir a aula, você vai entender o que é heterodoxo, e você vai entender o contexto disso que eu estou falando. Quando Jesus se encontra com aquela mulher adúltera, a mulher pecadora, que vinha perseguida por aqueles homens que a queriam apedrejar, ela vem e cai aos pés dele, e ali a gente percebe a diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas essa diferença é só funcional, tá bom? Não é que eram dois deuses, como Marcião propunha. Nada disso. A atuação foi diferente no Antigo Testamento, como é diferente no Novo Testamento. Jesus, no seu ministério, ele vem transbordando o amor de Deus. O amor agape. A pronúncia é essa mesma, tá bom? Vou deixar esse vídeo aqui para você entender a pronúncia. É um vídeo só para membros, mas vai valer a pena você assistir. Então Jesus vinha transbordando com a graça, com o amor agape. Aquele amor que vai além da nossa imaginação. Aquele amor incondicional. E quando os apedrejadores vêm para apedrejar aquela mulher, ela cai aos pés dele, porque ela considerava ele um mestre. Eles também o respeitaram como um mestre, senão eles não teriam nem ligado, teriam apedrejado ela na frente dele, mas pararam para ouvir o que ele ia falar. E ele diz então, vocês querem apedrejá-la? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Perceba então a diferença entre o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés, aquele Deus que mandou apedrejar os adúlteros, os pecadores, e esse mesmo Deus, mas agora com uma ação diferente, uma atitude diferente, dizendo que só era para apedrejar se fosse diferente dela, se não tivesse pecado. Então, nesses termos, Marcião se confundiu e entendeu que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo Testamento. Aí ele causa uma ruptura, né, em toda a teologia da Bíblia. Marcião rejeitava o Antigo Testamento e ele ensinava que Jesus era apenas um intermediário entre Deus e os homens. Mas não nos termos do cristianismo, porque no cristianismo Jesus também é um intermediário entre Deus e os homens, né? Mas Jesus no cristianismo é um intermediário divino, é Deus encarnado, capaz de salvar o homem. Né? E para Marcião não, era uma representação do divino só, que intermediava entre o conhecimento de Deus para os homens, nada além disso. E a quarta heresia que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos enfrentou foi o montanismo, de Montano. O nome vem do proponente, de Montano. Ele ensinava que a inspiração profética continuou na igreja e que os membros deveriam buscar essa experiência mística e profética. Mas não nos termos dos dons espirituais. Isso aqui é muito vigente hoje em dia, né? Quanta gente que não defende que o ministério profético do Antigo Testamento ainda está em voga agora no Novo Testamento. E não está. Eu não apoio, não defendo, não ensino e eu considero que esse ensinamento não é correto. Foi considerado na igreja dos primeiros séculos como heresia. Dizer que o ministério profético continua existindo ainda hoje. O que nós temos hoje é dom de profetizar, completamente diferente do profeta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o homem nascia para ser profeta. No livro do profeta Jeremias, logo no primeiro capítulo, a gente já vê Deus dizendo que o chamado dele é desde antes do nascimento dele, para ser profeta às nações. Então veja que o homem nascia para ser profeta. No Antigo Testamento, o homem era o próprio dom. E ele tinha o poder de Deus em si. E ele decidia o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, Elias sobre o Monte Carmelo, o capitão dos 50 vem e diz, homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Aí ele não foi orar, buscar a Deus, pedir autorização de Deus para agir. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. E aconteceu. Aconteceu de novo. Ia acontecer terceira vez, se o terceiro capitão dos 50 não viesse humilhado. Então perceba que o profeta, ele não precisava ficar buscando autorização, como nós temos que fazer hoje. Hoje, o dom da profecia principalmente, e os outros 9 dons, carisma, não estão no nosso controle.
estão no controle do Espírito Santo. Na antiga aliança, não. O homem era o dom. Ele decidia. Moisés falou assim, tá bom, então se vocês estão querendo ser igual a mim, vocês acham que Deus não me chamou e tal, aquele negócio todo, né? No caso de Coré, Datã e Abirão. Então, se eu sou um escolhido de Deus, estou parafraseando tudo aqui, você já deve ter percebido, né? Então, se eu sou um homem de Deus, e se Deus me chamou mesmo, se o ministério de Deus, se o meu ministério foi Deus que deu, se eu sou o escolhido de Deus, então ele vai fazer uma coisa nova no meio de vocês. A terra vai se abrir e tragar vocês com tudo que vocês têm. E aconteceu. E assim, a Bíblia está cheia de situações onde os profetas do Antigo Testamento agiam porque eles eram o dom. Hoje em dia não. Hoje a igreja é diferente. A igreja tem o dom de profetizar, que não está no controle dela, está no controle de Deus. Por isso aquelas afirmações dentro da igreja, profetiza aí, meu irmão, recebe aí, isso é tudo besteira, irmãos. Ninguém tem autorização para fazer isso, não. O Espírito Santo opera na nova aliança no meio da igreja do jeito que ele quer. O dom é dado a cada um para o que for útil, e a operação é designada pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, tudo vai acontecer na determinação do Espírito Santo. Montano ensinava, então, uma coisa que está muito em voga hoje em dia. Hoje em dia não surgiu aí o título de profeta no meio da igreja? O profeta tal, a profetisa tal. Pessoas que se auto-intitularam profetas, mas ele não quer ser um profeta com o dom de profetizar. Ele quer ser um profeta igual a Jeremias, a Isaías, a Daniel, os profetas do Antigo Testamento. Os grandes homens de Deus, aqueles ícones do Antigo Testamento. Isso não existe mais, viu? Eu sei que muita gente vai criticar aqui, vai deixar comentário aí embaixo falando que, né, talvez eu possa ser até incrédulo, mas é assim mesmo. Você que acredita que o dom do profeta da antiga aliança é vigente hoje, você é um montanista, né? Você está seguindo a doutrina de Montano, porque isso não existe mais. Vou deixar aqui na descrição para você um vídeo onde eu falo sobre o dom do profeta, o profeta do Antigo Testamento e o dom de profetizar. Vai valer muito a pena você assistir. E sobre esse assunto tem um artigo também no nosso blog. Mas toda essa heresia de Montano, da qual eu já falei até agora, isso aí não é o mais grave. O mais grave é que Montano acreditava ser realmente um profeta de Deus. E ele dizia, e os seus seguidores defendiam isso, e também diziam, que o Espírito Santo, o Paráclitos, tinha sido já revelado através dele, e não através de Jesus. Olha que coisa gravíssima isso. Além dele afirmar então que ele era um profeta escolhido de Deus e que o Espírito Santo tinha sido revelado através dele, ele tinha duas seguidoras, Priscila e Maximila. Elas, junto com ele, pregavam que Deus continuava dando novas revelações, que o cânon não tinha sido encerrado das Escrituras, mas que Deus continuava dando ainda novas revelações. Revelação é diferente de iluminação. Aqui, o texto registrado, nós chamamos de logos, né? Isso aqui é o logos, a palavra registrada. Teologicamente a gente faz essa diferencinha, né, entre logos e rema e tal. Tem gente que não gosta dessas diferenças, porque vai no dicionário, aí logos e rema significa a mesma coisa, significa palavra, mas tem uma diferencinha na prática, sim. Né? Não vou discutir isso aqui, mas o logos então é a palavra registrada. E o registro bíblico já está fechado. Não tem mais novas revelações. Tudo que vier agora é apócrifo. Tudo que vier é deuterocanônico, tá bom? O cânon das Escrituras está fechado. E ele dizia então que Deus continuava trazendo novas revelações. Muita gente ainda é assim hoje. Tem gente que diz assim, Deus me usa assim, meu irmão. Deus te usa assim, Deus não te usa do jeito que a Bíblia manda, então é do seu jeito. Às vezes a gente explica uma palavra para uma pessoa, ela diz, eu não entendo assim. Como assim eu não entendo assim? A Escritura não é para ser entendida do nosso jeito, né? A Escritura é para ser entendida do jeito dela. Eu não tenho autoridade sobre as Escrituras. As Escrituras têm autoridade sobre mim. As Escrituras regem a minha vida, sua vida. As Escrituras têm que reger a nossa instituição, a nossa igreja. Só tem uma instituição na Terra que diz que a Bíblia é propriedade dela, e não ela é propriedade da Bíblia, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica se considera
maior do que as escrituras. Sobre o montanismo vai ficar mais notas para você aí no artigo. Depois a gente tem uma doutrina perniciosa que é o arianismo. A principal ideia do arianismo era dizer que Jesus Cristo não era coeterno, consubstancial com o Pai. Jesus Cristo não era Deus. Para Ario, então, Jesus era uma criação de Deus. Jesus não era Deus com o Pai. Isso é um confronto direto com João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Hoje em dia, modernamente, nós temos uma seita que diz também que Jesus não é Deus. A gente tem várias, né? Mas essa especificamente, porque na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, lá no 1 e 1 de João, nós temos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Aí quebra tudo, estraga tudo, né? Deturpa todo o contexto. Era um Deus. Então, um Deus não é Deus. Mas o cristianismo tradicional entende que Jesus Cristo é um com o Pai. Do jeito que Jesus declarou várias vezes. Eu e o Pai somos um. O verbo estava com Deus e era Deus. E assim tantas passagens. A gente vai ver na aulas onde Jesus é Deus, a aula de número 5, a gente vai falar disso muito especificamente. O maior impacto que o arianismo causou então na igreja dos primeiros séculos foi essa afirmativa, de que Jesus Cristo era criação de Deus, de que Jesus Cristo não era Deus, não era coeterno nem consubstancial com o Pai. Vou deixar um vídeo para você, vou deixar aqui no card, acho que agora já é o terceiro card que eu deixo para você. Um princípio mais antigo do que o Gênesis. Esse vídeo vai fazer defesa de que Jesus é anterior ao Gênesis, pela escritura de João capítulo 1 e versículo 1. No Gênesis 1 e 1 nós temos Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Esse Reishit do princípio de Gênesis é um princípio dentro da linha do tempo. É o princípio da criação. Mas o de João, o Arhi de João, Inarhi inologos, agora é grego. O Gênesis é hebraico, Reishit, princípio no hebraico. Agora aqui é Arhi no grego, Inarhi inologos, no princípio era o verbo. Esse Arhi é antes da criação. Esse vídeo vai explicar claramente para você, tá bom? E eu vou deixar um outro vídeo fazendo defesa dos 4 primeiros versículos do Evangelho de João em grego, para você entender. Muito bom, irmão, você devia assistir, tá bom? Vou deixar na descrição. Então, querido, tem 3 lugares para você consultar vídeos. Nos cards. Como é que você acessa os cards no celular? Você está com seu celular aí na mão, aí você desce na descrição aqui, vai estar escrito mais. Clica nesse mais. Ele vai expandir a descrição. Vai aparecer outro mais. Clica nele de novo. Ele vai expandir toda a descrição. Tudo que eu deixo para você ali na descrição, todos os vídeos, meus cursos, meus livros, tá tudo ali. Terminou a rolagem da descrição, aí os cards aparecem todos lá embaixo. Eu deixo sempre 5. Então você tem vídeos ali. Você vai ter vídeos na tela final também, tá bom? Quando terminar essa aula, eu deixo vídeos na tela final. Vale muito a pena, porque todos são pertinentes, todos são apoios a esse subsídio. Tá percebendo como a aula é farta? Eu gravei a primeira aula da Escola Bíblica, agora eu estou gravando um subsídio para a primeira aula da Escola Bíblica e eu estou deixando dezenas de vídeos para você como subsídios desse subsídio, que é subsídio da aula da Escola Bíblica. É muito material para você pesquisar. Você vai para a sua aula muito preparado, se você quiser. A questão de Ario foi definida em 325 DC no Concílio de Niceia, que foi o Concílio de 325, convocado pelo imperador Constantino, que decidiu que Jesus Cristo era consubstancial com Deus. Os pais da igreja ali decidiram que Jesus Cristo era Deus, para contradizer, para confrontar, para refutar a doutrina do arianismo, que dizia que Jesus Cristo não era divino, que Jesus Cristo era uma criação de Deus e que Jesus Cristo não era coeterno com o Pai. Ario desafiava então a escritura de João capítulo 1 e versículo 1 e a igreja então considerou seu ensino como heresia. Depois nós vamos ter em 6º lugar o novacionismo, que vem do nome do proponente, que é Novaciano.
Essa doutrina aqui é a doutrina da santidade extrema. Essa heresia aqui, ela reivindicava que só poderia fazer parte da igreja os crentes perfeitos. Né? Aqueles que eles chamavam de lapsi, essa palavra que tá, vou deixar aqui na tela para você ver, lapsi. Vou deixar o artigo no nosso blog, vai lá, você vai ver lá os tipos de lapses que existiam, eram considerados pelo montanismo como pessoas indignas de fazerem parte da igreja. Lapse significa aquele que volta atrás, aquele que caiu da fé, aquele que negou a fé, é latim, tá bom? Durante a perseguição romana à igreja, muita gente, então, negou Cristo. Ora, irmãos, isso não é novidade. Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas foi perdoado por Jesus. Qual o problema do novacionismo? O problema do novacionismo é a falta de perdão, de amor agape, de amor de Deus. Porque o novacionismo pregava, Novaciano pregava, que a pessoa que caiu da sua fé, a pessoa que negou Cristo, ela não podia mais ser reintegrada na igreja. Imagina hoje em dia, então, se a igreja fosse viver nessa heresia aí, não existiria igreja, né? Porque hoje é um entra e sai dentro da igreja, pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo, aí o pecado vence ele volta para o mundo de novo, peca, enlouquece, depois se arrepende, né? Alguns se arrependem, entre aspas, outros se arrependem de verdade, volta mesmo. E Deus é amor. Deus é bom o tempo todo. Mais um card para você. Avaliando o termo grego ágaphos, do grego, para a bondade de Deus. Bondade, agaphosine. Bom, ágaphos. Estou avaliando essas 2 palavras nesse vídeo para mostrar, para a gente entender por que a gente diz que Deus é bom o tempo todo. É uma questão de... assiste o vídeo, você vai ver, você vai gostar muito. Então Deus é bom o tempo todo, está sempre perdoando as pessoas. Pedro negou Cristo por 3 vezes e foi perdoado por Jesus. Mas Novaciano não. Ele queria que a igreja fosse composta apenas por membros perfeitos. Os que pecavam eram para ser excluídos da comunhão e não voltar mais. O Papa da era de Novaciano era Cornélio, em 251 DC. E ele era contra a ideia de Novácio. Novácio era diretamente contra ele, porque Novácio achava então que quem negou Jesus, que quem caiu durante a perseguição, aquele que negou a fé, como Pedro fez, não era para ser perdoado e não era para ser reintegrado na igreja. O Papa pensava diferente. O Papa queria dar o perdão para essas pessoas. Isso é muito crístico, né? Isso é muito bíblico. Tem que ser assim. Se você é aquela pessoa radical, né, aquele que acha que as pessoas que pecam não podem mais ter lugar na igreja, aí você precisa rever seus conceitos, né? Eu acho que dentro da igreja moderna tem um lugar onde a gente precisa prestar bastante atenção e é um lugar que precisa ser cuidado. É o ministério da igreja, é o púlpito. Porque ali os pertencentes ao ministério da igreja são exemplo. Então, o ministério da igreja deve ser composto por pessoas santas mesmo. Isso aí, claro, isso tem que permanecer, tem que ser assim. Mas a membresia da igreja, ela está sujeita ao levanta e cai, né? E Deus está pronto para perdoar essas pessoas, quando há verdadeiro arrependimento. Pedro negou Cristo, mas se arrependeu verdadeiramente. E ao longo da história nós tivemos pessoas que negaram, mas pessoas que se arrependeram de verdade. Os lapsi, que eram os negadores de Cristo, aqueles que caíram da fé tradicional da Igreja Católica, aqueles que deixaram a fé da Igreja, eles eram classificados em 3 tipos. Os sacrificati, que eram aqueles que, além de se desviar do cristianismo, sacrificaram aos deuses pagãos para não morrer. Depois a gente tem os turificati, que são aqueles que, além de adorar os deuses pagãos, ofereceram incenso aos deuses pagãos. E em terceiro lugar a gente tem os libellatici. Os libellatici são aqueles que foram considerados caídos, considerados hereges, através de um documento. O documento é libello, libellus, do latim, libello. Era uma carta, um livrinho, um documento que atestava que essas pessoas tinham seguido o paganismo durante um determinado tempo. Esse libello, então, para a igreja, era uma acusação formal contra essas pessoas. Essas pessoas, além de ter adorado os deuses pagãos, oferecido incenso a eles, sacrificado a eles,
traziam um documento expedido por Roma que dizia que eles tinham feito isso. Ou seja, por Roma eram protegidos, pela igreja eram excluídos. Então eram os lapsi libellati, aqueles que traziam um documento dizendo que eles realmente estavam agora no sistema de idolatria romana, né? Claro que esse libellus, esse documento, ele podia ser comprado, né? Do mesmo jeito que a igreja na Idade Média vendia o perdão, a indulgência, e dava um documento dizendo que a pessoa estava perdoada dos seus pecados e podia herdar o céu, lá também, né, por volta do segundo século, essas pessoas, mesmo que não tivessem sacrificado aos deuses do panteão romano, mas podiam comprar um documento dizendo que sim, né? Então o documento provava para Roma, para os perseguidores romanos, que eles eram da religião romana, enquanto que para a igreja eles eram desertores. E lembrando que aqui eu estou fazendo uma divisão, né, do Império Romano com a Igreja Católica Romana. É importante fazer a diferença, viu? Que Novaciano ele era da Igreja Católica Romana. Ele não pertencia, ele não adorava os ídolos da mitologia romana. Esse libellus, esse papelzinho, que era concedido aos que adoravam na mitologia romana, os deuses pagãos do romanismo, era concedido pelo Império Romano, para dizer que aquela pessoa estava inserida dentro do contexto religioso da mitologia romana, não da Igreja Católica, tá bom? Então a Igreja Católica perseguia essas pessoas que adoravam no paganismo. E o Império Romano protegia. Se tivesse de acordo com a Igreja, o Império matava. Se tivesse de acordo com o Império, a Igreja perseguia. Olha que situação difícil, né? Então Novacio defendia no seu novacionismo que as pessoas que foram para a mitologia romana não eram para ser mais recebidas dentro da igreja. Qual a implicação disso? Falta de perdão, falta de amor de Deus, falta de amor ágape. Isso não caracteriza a igreja. Então foi considerado como heresia. E em sétimo lugar, para a gente encerrar esse subsídio aqui para a primeira aula da EBD de 2025, primeiro trimestre, o pelagianismo, a doutrina de Pelágio. Pelágio acreditava que a humanidade podia se salvar sem a graça de Deus, sem Cristo, sem a intermediação de Cristo. Ele negava a predestinação, ele negava a doutrina da graça, ele entendia que o homem, o ser humano, nascia numa condição neutra e que ele, através do seu livre-arbítrio, ele podia escolher entre o bem e o mal e que ele poderia se salvar através dessa escolha. Se ele escolhesse o bem, se ele escolhesse a ética, a moral, a prática dos bons costumes, ele se salvaria, independente da intermediação da graça de Deus através de Jesus. Então o pelagianismo, então, é uma doutrina que exclui Cristo, exclui o Salvador, exclui a obra vicária na cruz do Calvário. Quer entender o que é morte vicária, obra vicária? Eu acho que já acabou o espaço nos cards. Se tiver espaço nos cards, eu vou deixar. Senão, eu vou deixar na descrição. Morte vicária. Você vai entender esse termo latim que explica em que contexto foi que Cristo morreu. Pelágio também negava o pecado original. Ele negava o resultado do pecado original para além de Adão. Ele entendia que o pecado de Adão afetou apenas Adão. O pecado de Eva afetou apenas Eva, não afetou a humanidade. É um contexto, essa ideia é completamente contrária às Escrituras, né? Porque a Bíblia diz que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte, pecado, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, ele não acreditava nisso. Ele entendia que o pecado de Adão era de Adão e não contaminou o resto da humanidade. E também não acreditava nesse negócio de graça de Deus para salvar o homem. Suas ideias eram contrárias também às ideias de Agostinho, porque Agostinho acreditava na graça, inclusive na graça irresistível de Deus, né? Eu não acredito em graça irresistível. A graça pode ser resistida, sim. É por isso que existe céu e inferno. Se a graça fosse irresistível, então só teria céu, não teria céu e inferno, né? Eu também não acredito na predestinação individual das pessoas. Eu acredito na predestinação da igreja. Acredito na predestinação de um povo, de uma pessoa não. Inclusive a defesa que eu faço, vou deixar um vídeo aqui na descrição para você sobre como eu acredito em predestinação. O vídeo é o que é predestinação. Ali eu explico como é que eu entendo predestinação. Todos os versículos que tratam de predestinação falam no plural. Nenhum fala no singular. Nenhum está falando, se referindo a uma pessoa.
Todos estão se referindo a um coletivo de pessoas. Quem é predestinado é um povo. No Antigo Testamento, Israel. Quem é predestinado hoje? A igreja. Uma coletividade. Não uma ou outra pessoa. Deus seria extremamente injusto se ele decidisse pela pessoa que ela vai para o céu. Se ele decidisse pela pessoa que ela vai para o inferno. Lá eu faço defesa, tá bom? Vamos economizar aqui. Eu sei que já deve estar pensando em Judas, já deve estar pensando em tantas coisas que tem relação com predestinação, né? Assista o vídeo, você vai entender melhor. O pelagianismo foi condenado como heresia em 431 DC. Então, todas essas heresias deram trabalho para a igreja primitiva, para a igreja do 1º século até o 5º século. Essas 7 heresias, então, o gnosticismo, docetismo, marcionismo, novacionismo, montanismo e arianismo, deram trabalho para a igreja nos primeiros 5 séculos da sua história. Continua ainda hoje, vestido com roupa diferente, mas continua no meio da igreja. É importante você conhecer, você que vai dar aula, é importante você ter esse conhecimento para você ajudar a sua classe a entender os perigos das heresias. O perigo da heresia causando divisão no meio da igreja. Você gostou do que você viu aqui? Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu acredito que isso vale a sua inscrição, né? Sua inscrição é importante para nós, para fazer o nosso canal crescer. Seu compartilhamento, seu like são muito importantes. Se você quiser assistir um material mais exclusivo do que esse, se torne membro. Como membro, você terá vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se quiser falar direto comigo para fazer sua consultoria, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula da Escola Bíblica.